Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos chegando hoje ao nosso 8º estudo nesta série de 10 em 1 João, nessa nossa escola bíblica dominical online. E hoje, meus irmãos, nós vamos pensar sobre o tema Nascidos de Deus, com base então na primeira epístola de João, agora no capítulo 5, versículos 1 a 5, que nós vamos ler daqui a mais uns instantes. No último estudo, meus amados irmãos, desta série em 1 João, na verdade nós não abrangemos o capítulo 4, nós fomos até o final do capítulo 3. E hoje nós já vamos iniciar o capítulo 5, ou retomar a partir do capítulo 5. Então pulamos o capítulo 4. E esse ato de pular o capítulo 4, na verdade é proposital, porque o capítulo 4 fala sobre falsos profetas e fala sobre o amor, e em estudos anteriores nós já estudamos sobre os falsos profetas e também acerca do amor. Porém, algumas coisas é preciso destacar, é preciso ver dentro do capítulo 4, para tanto apenas uma leitura atenta já é o suficiente. Então eu quero ler com os irmãos, se preciso for, dou alguma paradinha, faço algum destaquezinho, né? Mas acredito que apenas uma leitura atenta já é o suficiente. Então o capítulo 4, ele principia falando sobre os falsos profetas, assim diz João: amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o espírito do erro. Então até o verso 6 está fazendo uma referência aqui aos falsos profetas, né? Que por causa dos falsos profetas nós não podemos sair por aí crendo em tudo que ouvimos, né? Em todo o espírito, como diz aqui. Aí a partir do verso 7 vai falar sobre o amor. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor
está em Deus e Deus nele. Quem está em Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos esse mandamento, que quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Então o capítulo fala sobre os falsos profetas e sobre o amor, né? Nós não podemos sair por aí crendo em qualquer coisa que ouvimos, em qualquer espírito, como diz aí o texto, porque existem falsos profetas, eles estão no mundo, né? E sobre o amor, nós temos que amar. É uma ordem para nós amarmos o nosso próximo. Se nós dizemos que amamos a Deus, mas não amamos os nossos irmãos, né? Aborrecemos o nosso irmão, então está dizendo aí que somos mentirosos, né? É mentiroso aquele que diz que ama a Deus, mas aborrece a seu irmão. Então esse é o capítulo de número 4. E dentro do capítulo 5, logo nos primeiros versículos, que são os versículos que nós vamos contemplar hoje, versos 1 a 5, João, meus irmãos, fala sobre os nascidos de Deus, isto é, sobre aqueles que pertencem a Cristo Jesus. Então penso que João estava falando não apenas de pessoas lá do passado, mas também de pessoas do presente. Estava falando de mim e estava falando de você, se nós pertencemos a Cristo, se nós somos de fato nascidos de Deus. E somente duas coisas nós estaremos vendo dentro destes 5 primeiros versículos do capítulo 5. Duas coisas acerca dos nascidos de Deus. São as seguintes, as duas coisas. Primeiro, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E segunda coisa, o que é nascido de Deus vence o mundo pela fé. Então, eu vou ler aqui para os irmãos agora os versos 1 a 5 e depois nós vamos considerar então essas duas questões, tá? Diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então vamos ver agora as duas questões que propus aos irmãos. A primeira delas é que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E isso, meus irmãos, está muito evidente aí no texto, né? Logo no primeiro versículo, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Então é algo que está aí muito claro. Mas uma coisa nós precisamos considerar. O texto está dizendo que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Mas quem é aquele que crê? O que significa crer? E penso eu, meus irmãos, que esta é uma pergunta muito importante nos dias atuais e principalmente num país como o nosso, onde a figura de Jesus é muito popular, não é? É muito popular a figura de Jesus. Obviamente que ela tem algum grau de impopularidade, algumas pessoas não gostam, mas no geral ela é muito popular. E a grande maioria no nosso país acredita que ele é o Cristo. Porém, no caso de muitos, essa crença, ela não passa de uma mera aceitação de um credo religioso, de uma fórmula religiosa. Aceitação de um ensinamento religioso. Mas será que o que
está em foco no texto, quando João fala sobre crer, é a mera aceitação de um credo religioso, de um ensinamento religioso, de uma fala religiosa? É certo que não, meus irmãos. Eu cito para os irmãos um comentário muito acertado de Norman Champlin, e eu quero confessar aos irmãos que eu não concordo com tudo aquilo que Champlin ensina, mas esse comentário que ele faz é um comentário bem acertado. E sobre isso, ele diz assim, olha, comentando sobre esse texto, sobre essa passagem, sobre esse fato de que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Ele diz assim, está em foco aqui muito mais do que a mera aceitação de um credo religioso, embora seja necessário que nós tenhamos um credo, que nós tenhamos, entre aspas, opiniões corretas acerca de Cristo. Mas o que temos aqui é muito mais do que a mera aceitação dessas opiniões, desse credo religioso. Antes está aqui, continua ele dizendo, em pauta, o discernimento moral e a outorga, a entrega da alma aos cuidados de Cristo. Assim, pois, a alma percebe quem é Cristo, bem como o intuito de Cristo de transformar-nos segundo a sua própria imagem, e então essa alma diz, quero ser semelhante a Cristo. E assim, essa alma se entrega ao processo de transformação. Então essa crença é muito mais do que a aceitação de algumas opiniões, de algum ensinamento. Não, é uma entrega, uma outorga da alma a Cristo para que Ele trabalhe nela, para que Ele trabalhe em nós, para que nós sejamos transformados segundo a sua própria imagem. E essa verdade, meus irmãos, ela é perfeitamente comprovada pela palavra de Deus como um todo. O próprio João diz, no verso 4 deste mesmo capítulo, capítulo de número 5, que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo pela fé. Então aquele que crê em Cristo, que é nascido de Cristo, é alguém que vence o mundo pela fé. Não é alguém que simplesmente aceitou algumas opiniões acerca de Jesus. Então daí nós entendemos que o verdadeiro crente, aquele que crê verdadeiramente, ele está preocupado em vencer o mundo e não viver conformado ao mundo. Também em João 12,46, lá no Evangelho de João 12,46, nós encontramos as seguintes palavras do próprio Jesus. Ele disse assim, eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Então, aquele que crê em Jesus não é aquele que simplesmente aceita algumas opiniões. Tem muita gente aí que aceita as opiniões, aceita os ensinamentos, aceita os credos religiosos e continua permanecendo nas trevas. Mas aquele que crê de verdade em Jesus não permanece nas trevas. Jesus veio como luz para o mundo a fim de que isso acontecesse. E outros textos também, meus irmãos, confirmam essa verdade. Vou citar para os irmãos. João 3, 18 a 21, nós lemos assim, quem nele crê não é julgado ou condenado, em alguma versão. O que não crê já está julgado ou condenado. Por quê? Porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é esse. Qual é o julgamento? Que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Mas quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque elas são feitas em Deus. Em Romanos 8, 29, é dito que Deus, àqueles que de antemão conheceu, também os predestinou. Para quê? Para serem conformes à imagem do seu Filho,
não conformes à imagem do mundo, mas conformes à imagem do seu Filho. Em Gálatas 5:24 diz que os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. E ainda o último texto, 2 Pedro 1, a partir do verso 3, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas, todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas todas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis, preste bem atenção nisso, coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, continua o texto, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai à vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais inativos nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse é o que crê, né? É aquele que entrega-se a Cristo para ser transformado por Cristo, para que Cristo trabalhe em sua vida. Então, se nós cremos de verdade, conforme esse verdadeiro significado de crer, que é uma entrega da vida ao Senhor Jesus, o Cristo, aí então nós somos nascidos de Deus, pois todo o que crê que Jesus é o Cristo, que assim crê que Jesus é o Cristo, esse é nascido de Deus. Então essa é a primeira questão, né? Todo que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, entendendo bem qual é o significado de crer, o verdadeiro significado de crer. Aí a segunda questão, meus irmãos, é que aquele que é nascido de Deus não é aquele que crê de verdade, entregou a alma para Cristo, né? Entregou-se a atuação de Cristo na sua vida, e esse vence o mundo por causa da fé. O que é nascido de Deus vence o mundo por causa da fé. Essa é a mensagem do verso de número 4. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O pensamento teológico de João acerca do mundo em geral é um pensamento, vou usar essa palavra, metafísico. O que significa isso? Significa que o pensamento de João, o pensamento teológico de João acerca do mundo em geral, ele é uma visão, é um pensamento que transcende a natureza física das coisas. Então o pensamento de João não se detém apenas naquilo que é físico, transcende a natureza física daquilo, das coisas. Então a vitória, essa vitória é, portanto, uma vitória metafísica, isto é uma vitória sobre forças que não são unicamente e necessariamente naturais, porém espirituais. Então, uma vitória sobre forças espirituais. O apóstolo Paulo, meus irmãos, escrevendo aos Efésios, os irmãos conhecem bem esse texto, ele diz que a nossa luta não é simplesmente contra carne e sangue, mas contra as forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, a nossa luta ela é uma luta metafísica, né? Ela transcende o natural, ela vai até o espiritual. No entanto, apesar disso, o campo de batalha de onde nós saímos vitoriosos pela fé é a esfera da nossa vida diária, a vida diária que nós temos no corpo, a vida que nós vivemos diariamente. Nós não vamos travar uma luta com o nosso espírito sendo extraído do nosso corpo, arrebatado para alguma região celestial, e aí nós vamos tratar uma luta espiritual. Eu sei que a nossa luta ela transcende o natural, mas essa batalha de onde nós saímos vitoriosos pela fé é na vida que nós vivemos. O campo de batalha é a esfera
da nossa vida diária. E a vitória, essa vitória é, segundo bem disse um homem chamado, se eu não me engano é assim mesmo que pronuncia o seu nome, se não for fica sendo, né? Rum. Também não importa, né, que a gente não tem muito conhecimento sobre quem é essa pessoa. Mas ele diz algo bem interessante. Ele diz que essa vitória primeiro, é a vitória da alegria sobre a tristeza ou sobre a infelicidade. Por isso que logo no início do capítulo, na primeira carta, 1 João, né? Capítulo 1, verso 4, nós lemos assim, João dizendo assim: estas coisas, pois vos escrevemos, para quê? Para que a nossa alegria seja completa. Então nessa batalha nós somos vitoriosos, e essa vitória é a vitória da alegria sobre a infelicidade. Mas também ele diz que é a vitória da comunhão sobre a solidão. E aí lá no capítulo 1, verso 7, nós lemos: se porém andarmos na luz como ele está na luz, nós mantemos comunhão. Comunhão com quem? Uns com os outros. Temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então é a vitória da comunhão sobre a solidão. Mas é também a vitória da honestidade sobre o orgulho moral e a autoilusão. Vitória da honestidade sobre o orgulho moral e a autoilusão. Veja o que está escrito lá, capítulo 1, versos 6 a 10. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos. Não praticamos a verdade, não estamos sendo honestos, né? Estamos sendo derrotados nessa área. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, então nós mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-no mentiroso e a sua palavra está em nós. Então nós somos honestos, né? Nós sabemos e confessamos, reconhecemos que nós somos pecadores. Nós não nos autoiludimos. Nós não saímos por aí com falso orgulho moral, dizendo que nós não somos pecadores. Não, nós somos honestos, nós somos pecadores. Nós não nos autoiludimos. E, consequentemente, nós confessamos e somos perdoados. Então é a vitória da honestidade, somos pecadores, reconhecemos isso, né, sobre o orgulho moral e a autoilusão. Mas também é a vitória da retidão e da santidade sobre o pecado. No capítulo 2, versos 1 e 2, que nós já tivemos a ocasião de estudar, diz: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então é bom que a gente não peque, mas se pecarmos, temos um advogado, vamos a Ele, confessamos, né? E somos vitoriosos, né, sobre o pecado, mesmo sendo nós pecadores. Em 1 João, mesmo 1 João, né, agora no capítulo 3, versos 8 a 10, nós lemos assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Mas para isso se manifestou o Filho de Deus. Para quê? Para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, porque o que permanece nele é a divina semente. Então ele não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. E nisso então são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que pratica a injustiça, ou todo aquele que não pratica a justiça, melhor dizendo, né, não procede de Deus, e nem aquele que não ama ao seu irmão. Então, apesar de sermos pecadores, a retidão vence, a santidade vence, o pecado perde. Então é a vitória da retidão
e da santidade sobre o pecado. É também a vitória da pureza sobre as concupiscências mundanas. Veja o que diz versos 15 a 17 de capítulo 2. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece para sempre. É também a vitória da verdade sobre o erro, da confiança sobre o temor, da dúvida sobre o desencorajamento. É a vitória também, meus irmãos, como a gente vê amplamente aí na primeira carta de João, do amor sobre o ódio, né? Aqueles que conhecem a Cristo, eles amam, né? Aquele que ama a Deus também deve amar a seu irmão. Então é a vitória do amor sobre o ódio, sobre o desamor. É a vitória da vida eterna sobre o tempo e a morte, porque nós lemos no capítulo 1, verso 2, que a vida se manifestou e nós a temos visto, dela damos testemunho e vô-la anunciamos. A vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. No capítulo 2, verso 17, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse não passa, esse permanece para sempre. No verso 25, capítulo 2, essa é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. E nos versos 11 a 13 do capítulo 5, que nós ainda não chegamos lá, mas já lendo aqui para os irmãos, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Então, essa vitória é uma grande vitória, meus irmãos. Aquele que é nascido de Deus vence o mundo por causa da fé. E segundo o que nós vimos aí, essa vitória é uma grande vitória, uma enorme vitória. Não é para menos. Por quê? Porque o objeto da nossa fé, aquele em quem cremos, é o onipresente, onisciente, onipotente e soberano Senhor. E concluindo, meus irmãos, somos nós nascidos de Deus, você é nascido de Deus, nós somos nascidos de Deus, se cremos em Jesus de verdade, entendendo, conforme procuramos entender o que significa crer em Jesus de verdade, né? Outorgar a Ele o cuidado da nossa vida, a nossa própria vida, para que Ele transforme. Se nós cremos em Jesus de verdade, dessa forma, então a resposta é sim, somos nascidos de Deus. E se a resposta é sim, então o Espírito de Deus, através da sua palavra, nos mostra que nós não precisamos viver derrotados, porque devido a essa mesma fé que nos faz nascidos de Deus, Ele nos proporciona uma grande vitória. Vitória que já é nossa. O que precisamos apenas é, se ainda não o fizemos, tomar posse dela, dessa vitória pela fé. Então, duas questões, né? Todo aquele que crê em Jesus, ou crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo por causa da fé. Então, que Deus nos abençoe nessa nossa caminhada de fé e que nós sejamos de fato vitoriosos em nome de Jesus e para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe sua vida.